Diminuirá. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Deus sobre todos, amém? Muito bom podermos estar juntos nessa noite. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Bênção demais. Joia. Mateus capítulo 2, agora sim, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. Eu vou ler e vocês vão me ajudar, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Vocês, o verso 5 e 6. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para também eu ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Vocês, o verso 11 e 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Vamos orar mais uma vez mais? Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, o Senhor que é o nosso Deus de graça, que nós já te adoramos, te louvamos nessa noite, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e agora, Deus, de maneira muito singular, fala ao nosso coração, que o Teu Espírito que passeia no nosso meio, que o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, está conosco nessa noite. Venha sobre nós, ó Deus, nessa hora, e fale conosco através da Tua palavra. É o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, é interessante o Natal. Na verdade, a gente não sabe direito a época que Jesus nasceu. Muitos vão dizer que por conta do tempo, por conta do lugar, por conta de toda a circunstância ambiental, muito provavelmente Jesus nasceu em março, mas essa é uma discussão muito pequena, né? A gente escolhe o dia 25 para celebrar o nascimento de Jesus, o nascimento dessa pessoa, o nascimento de Deus entre nós, a vinda de Deus até nós, e nós devemos celebrar mesmo, porque a chegada de Cristo até nós dividiu o mundo em dois tempos, dividiu a humanidade em duas eras, dividiu a nossa história em dois momentos, e ele é extremamente importante para mim e para você, e é por isso que nós temos que celebrar o Natal. Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus. Quando você olha as Escrituras, você vai ver que todas as Escrituras, como diz o escritor aos Hebreus, apontavam para a vinda de Jesus. Gênesis 3 apontava para a vinda de Jesus. A arca em Gênesis 6 apontava para a vinda de Jesus. A nuvem apontava para a vinda de Jesus. A cortina de fogo apontava para a vinda de Jesus. O tabernáculo apontava para a vinda de Jesus. A arca da aliança apontava para a vinda de Jesus. O altar do sacrifício apontava para a vinda de Jesus. Tudo apontava para a vinda de Jesus. Os sacerdotes apontavam para a vinda de Jesus. Tudo apontava para a vinda
de Jesus. Quando nós olhamos ao nosso redor, saindo das Escrituras e olhando a humanidade, Deus preparou tudo para que o Jesus chegasse. Os judeus ofereceram a sua linhagem e trouxeram as Escrituras ao mundo. Os gregos deram ao mundo uma língua universal, como hoje é o inglês, uma língua universal. Os romanos deram ao mundo uma lei universal e deram as estradas para que o evangelho pudesse chegar até as pessoas e que Jesus fosse conhecido pelas pessoas. E na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. No momento certo, Deus não falha, Deus não erra. Jesus nasceu. Nasceu de uma mulher, nasceu pelo Espírito Santo. Essa mulher era virgem, essa mulher não era nobre, essa mulher era uma mulher tão comum quanto eu e você. Gálatas 4:4 vai dizer que Jesus, ele nasce sob a lei para ser o nosso Redentor. Aquele que é eterno invadiu o tempo. O verbo eterno, pessoal, divino, criador, autoexistente, como dizia Aristóteles, o motor perfeito, a fonte de toda a vida, se fez carne. Aquele de qual tudo precede, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, criadas, se movem e existem, ele invade a nossa história. Concebido no ventre de uma virgem, nasce numa estrebaria porque não tinha lugar. Não havia quem cedesse um lugar para ele, ele nasce numa estrebaria. Aquele que nem os céus dos céus puderam conter, foi envolto em panos comuns, feitos por homens e mulheres comuns. A verdade é que o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, vestiu uma pele humana, habitou entre nós. Ele é o único ser celebrado na história. Já parou para pensar nisso? Não celebramos o nascimento dos faraós, não celebramos o nascimento dos grandes Césares de Roma, mas celebramos o nascimento de Cristo. Não comemoramos o aniversário de grandes reis, não comemoramos o aniversário de grandes filósofos, não celebramos o nascimento de Buda, de Confúcio, de Maomé, mas celebramos o nascimento de Cristo. Pergunta-se por quê? Porque todos eles morreram e, como diz a música, no lugar onde faleceram seus ossos estão. Mas não há ossos que comprovem que Jesus ficou morto. O nosso Jesus, o nosso Cristo, ele vive. E é por isso que nós celebramos o nascimento dele. Jesus é o personagem mais paradoxal da história, se você for olhar. Muitos amavam Jesus desde o momento que ele caminhou por essa terra. Muitos o amavam e outros tantos o odiavam. Ele atrai uns para si, como Mateus, que ele estava passando na coletoria, e ele não precisou dizer 3 palavras, ele disse, segue-me. Mateus levantou e o seguiu. Mas aquele jovem rico com quem ele gastou tempo, não foi atrás dele. Ele alegra uns e ele apavora outros. Jesus é amado e odiado, simplesmente porque vivo ele está. Alguns homens o amam, alguns homens o odeiam, mas é interessante isso, porque ninguém ama e ninguém odeia perpetuamente alguém que ele sabe que morreu. Mas nós amamos a Cristo e outros o odeiam porque sabemos que ele está vivo. E até quem não admite que ele está vivo, sabe que ele está vivo. E é interessante isso, porque já no tempo do nascimento de Jesus, essa é uma realidade. Isso fica comprovado pelo alvoroço que foi causado, primeiro na cabeça de Herodes, e segundo, aonde ele nasceu, em Belém. O texto vai mostrar para mim e para você que toda a cidade, olha o verso número 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Aqueles magos, muito provavelmente persas, babilônicos, astrólogos, homens inteligentes, homens instruídos, que sabiam ver o mundo através das estrelas, que sabiam interpretar as estrelas através das profecias, muito provavelmente tinham a profecia de Daniel. Lembra Daniel? Ele vai para a Babilônia, Daniel é profeta e com ele outros tantos. E muito provavelmente as profecias de Deus ficaram na Babilônia. Números 22, verso 17, a profecia de Balaão vai dizer que um dia surgiria uma estrela de Jacó e seguraria o cetro nas mãos. Muito provavelmente é essa profecia que aqueles homens têm em mente quando eles veem a estrela de Jacó surgir.
E aí, imediatamente, eles interpretam e dizem: chegou o rei dos judeus, a estrela de Jacó. Lembra, Jacó é o patriarca. Então, se a estrela de Jacó é a estrela de Israel, é o rei dos judeus. Vamos lá, que nós vamos vê-lo. Chegou. E eles começam e partem para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, começam a inquirir, começam a perguntar. Preste atenção nisso, eles têm a profecia, eles têm a astrologia, eles têm a sua sabedoria, mas eles querem ouvir daqueles que têm as escrituras se é verdade que a estrela chegou, que o garoto nasceu. Eles então começam a perguntar, e aí Jerusalém fica empolvorosa. Herodes fica alarmado. Ele sabia que ele era o rei da Judéia, mas ele sabia que não era o rei dos judeus. Herodes, é interessante que a história mostra para mim e para você que Herodes o Grande, ele foi conhecido por duas coisas. A primeira coisa que Herodes o Grande foi conhecido é pelas suas realizações. Ele era um homem executor, ele era um rei dinâmico, ele era um rei trabalhador. Foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, foi ele quem construiu o porto de Cesareia, foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, as margens do Mar Morto e outras tantas fortalezas. Foi ele, inclusive, que construiu a fortaleza Antônia, onde pouco tempo depois Jesus, então, vai ser julgado por Pilatos. Herodes era um homem executor, estratégico, inteligente. Ele era conhecido por isso. Mas a segunda característica de Herodes é que Herodes era um grande homem violento. Herodes foi conhecido pelas suas atrocidades. Herodes era um rei egocêntrico, Herodes era um rei paranoico relacionado ao poder. Herodes foi um rei truculento, egoísta, assassino. Ele era o que nós podemos chamar de a essência da crueldade e do terror. Governou a Judéia com a mão de ferro, com violência, extremamente sanguinário. Ele esmagou impiedosamente todos aqueles que possivelmente, talvez, viessem a um dia tomar o trono dele. Ele matou todos, passou o fio da espada, todos os herdeiros dos macabeus, dos judeus macabeus que tomaram Jerusalém de volta. Um por um ele matou eles. Ele matou praticamente mais da metade de todos os filhos dos nobres de Jerusalém. Ele matou mais da metade do sinédrio. Ele matou a sua esposa Mariana. Ele matou, estrangulado os seus 2 filhos, porque em algum momento eles pode ser que eles tomem o poder. Esse era Herodes. Imagina então quando Herodes ouve: o rei dos judeus nasceu. É esse mesmo Herodes que pouco tempo depois da família de Jesus ir para o Egito, vai mandar matar em Jerusalém todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Lembra, já se passaram 2 anos. Eu e você precisamos estar atentos a isso. Herodes, quando interpela os magos, ele quer conhecer Jesus, não para adorá-lo, mas para matá-lo. Herodes quer conhecer Jesus porque ele não aceita dividir o seu trono, não aceita dividir a glória que ele acha que ele tem. É interessante isso, porque do verso 8 ao 9 tem uma conversa, né? Ele tenta fazer um acordo com os magos. Olha, vocês vão lá, muito humilde, né? Geralmente o diabo é assim, né? Ele é bem legal mesmo. Muito humilde. Olha, vocês vão lá, acha o menino. Vocês vieram tão longe adorar o menino, acha o menino. Gastaram tanto tempo, atravessaram desertos, perderam dias, anos para chegar aqui. Acha o menino. Quando achar, estiver voltando pelo seu caminho, faz o seguinte: volta aqui, fala para mim onde é que o menino está, que eu também quero adorá-lo. Eu sou o rei da Judéia, mas se ele é o rei dos judeus, eu quero adorá-lo. Essa era a estratégia de Herodes. Os magos, homens inteligentes, homens sábios, guiados por Deus, em momento algum cederam ao capricho de Herodes. E Herodes, na verdade, não era o rei que os magos procuravam. Eles procuravam Jesus. E aqueles homens sabiam que Jesus era rei, porque eles vão procurar Jesus, mas não procuram Jesus de mãos vazias. Eles trazem presentes a Jesus. O que esses presentes simbolizam? Natal é tempo de presente. Quando a gente fala assim, Natal é tempo de presente, o olho do Giovanni brilha. Tem que brilhar mesmo, né, Giovanni? É a hora, né, irmão? É a hora. Natal é tempo de presentear, é tempo de ser presenteado.
É tempo de traduzir o seu amor em presente, vamos dizer assim. E aqueles homens vão visitar Jesus e eles levam presentes. Mas o que esses presentes significam? Que implicações esses presentes colocados aos pés de Jesus têm para mim e para você? É extremamente importante eu e você entendermos o que aqueles magos fizeram com aquele garoto, com aquela criança, com Jesus, para que eu e você possamos entender o que nós podemos dar a Jesus, o que nós podemos oferecer da nossa vida para Jesus. Porque muitas vezes o Natal ele tem sido esvaziado, tem sido tirado o seu conteúdo principal e tem ficado só o pó. Tem ficado só aquilo que é secundário, só aquilo que é supérfluo. Mas o que é importante no Natal, senão aquilo que eu e você podemos oferecer àquele que é o próprio Natal, aquele que é o motivo do Natal? O que esses presentes representam para mim e para você? E é isso que eu gostaria de ver com você nessa noite. Eu queria falar com você nessa noite sobre Natal, presentes para o Rei. Guarde isso. Natal, presentes para o Rei. A primeira coisa que você precisa entender é que a pessoa mais importante aqui nesse texto não é José, não é Maria, não são os magos, e eles também não são três. Não há nas Escrituras nada que eu possa olhar e dizer assim, são três reis magos, como a tradição muitas vezes vai dizer e dá até nome, né? Baltazar, não tem nada disso nas Escrituras. Eles trouxeram 3 presentes, mas podia ser repetido, né, Marcelo? Cada um podia ter trazido um pouco, eles podiam ter dividido a carga, não tem isso aqui, irmãos. A pessoa mais importante nesse texto, como é na história da humanidade, como é na história de tudo, é Jesus. Aqueles homens vêm adorar Jesus. Quando eles chegam em Jerusalém, quando eles inquirem as pessoas, o desejo deles é seguir a estrela para adorar Jesus. O primeiro presente que o texto fala para mim e para você é que eles trazem até Jesus, eles abrem os seus presentes e eles entregam suas ofertas no verso 11, e o primeiro deles é o ouro. O que simboliza o ouro para mim e para você? Ouro é presente de reis. Aqueles homens estavam dizendo assim, Jesus ele é o Rei dos reis. Ele não é apenas o Rei dos judeus, mas ele é o Rei dos reis. O ouro é um presente dedicado aos reis. Não foi sem razão que aqueles sábios, antes de entregarem seus presentes a Jesus, o verso 11 vai dizer que eles se prostram e eles adoram e depois entregam os seus presentes. Preste atenção nisso. Eles não se prostram diante da estrela, eles seguem a estrela. Eles não se prostram diante de Maria, eles falam com Maria. Eles não se prostram diante de Herodes. Herodes não era o rei que eles procuravam. Eles não se prostram diante de José. Eles se prostram diante de Jesus. Só havia um rei diante daqueles homens, e ele é Jesus. Eles estavam ali para adorar o verdadeiro rei, Jesus. Aquela criança humilde, enfaixada em panos, que precisou se retirar para o Egito para se livrar da morte, que cresceu na apagada vila de Nazaré, que tinha as mãos calejadas do serviço da carpintaria. Já falei para você que Jesus era carpinteiro, Jesus era pedreiro, Jesus não era marceneiro. Marceneiro é que faz cadeira e mesa e móvel, Jesus fazia casa. Por isso que Isaías diz, ele é um homem de dores, sabe o que é trabalhar. Duro, pesado. Aquele homem que se despojou da sua riqueza, aquele homem que se fez pobre, aquele homem que não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça, aqueles homens entendem que ele é o Rei dos reis. O dono do mundo, aquela criança estava ali diante deles e eles abrem e lhe entregam ouro. Lembra que Jesus abriu mão da sua glória para vir a esse mundo, para se encarnar, para se tornar o Deus conosco, para se tornar o Deus homem, o Deus semelhante a nós em tudo, menos com relação ao pecado. É isso que o escritor aos Hebreus vai dizer. É um rei que a grandeza não estava no cetro, não estava no trono, mas estava na manjedoura. Os magos reconheceram que Jesus é o Rei dos reis. O céu invadiu a terra.
aquele que está no trono do universo, aquele que dirige as nações, aquele que levanta reis, destrona reis, ele estava diante deles. Diante de Jesus, todo joelho deve se dobrar. Diante de Jesus, nós devemos adorar. Diante de Jesus, nós devemos trazer aquilo que é mais valioso para nós. Não havia naquele tempo um metal, não havia naquele tempo nada mais valioso que o ouro. Então, para a maior pessoa do mundo, eu levo o presente mais valioso do mundo. O que aqueles homens mostram para mim e para você é que quando nós chegamos diante de Jesus, entendendo que Ele é o soberano absoluto sobre todas as coisas, nós não podemos dar menos do que o melhor daquilo que nós temos. A minha pergunta então é: o que você tem dado a Jesus? Porque muitas vezes eu e você dizemos que Ele é o Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é soberano sobre a nossa vida, mas quando nós abrimos os nossos presentes diante dEle, nós damos o resto do nosso tempo, nós damos o resto do nosso dia, nós damos o resto da nossa atenção, nós damos o resto. E basta eu e você lembrarmos, por exemplo, de Marcos 12, 41 a 44, quando Jesus está sentado no primeiro banco, igual Paulo está aqui, e está olhando as pessoas entregarem a sua oferta no gasofilácio. E aí, passaram por ali muita gente de posse, colocaram as ofertas ali, colocaram as coisas ali. Lembra, tinha gente que não dava dinheiro, dava animal, dava coisa, era um mundo agrícola também. Jesus ficou olhando aquilo, aí uma viúva, né? Você imagina aquela viúva, ela deve ter vindo de um canto assim, ela vem bem devagar, e ela abre a mão dela e pum, 2 moedas batem no fundo. E Jesus, olhando aquilo, diz para os seus discípulos: olha, essa mulher, ela deu mais do que todos os outros aqui, porque eles deram do que sobrava. O que Jesus está dizendo assim? Olha, eles podiam dar mais, eles podiam dar o melhor, mas eles só deram do que sobrava. Mas essa mulher, ela deu uma oferta de sacrifício, porque ela deu tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Muitas vezes eu e você dizemos que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor, mas nós não damos aquilo que é mais valioso para nós. Nós damos do que nos sobra. E é interessante isso, porque, para pensar um pouco, Jesus, ele não morre por metade da sua vida. Jesus, ele não morre por um pedaço da sua eternidade. Jesus não morre para pagar 1/3 dos seus pecados. Jesus morre por tudo. Os pecados de ontem, os de hoje e os de amanhã. Tem um hino que nós pouco cantamos, mas que ele diz assim: de uma vez, amigo, acredita. Cristo, fizeste tudo de uma vez. Tudo. Tudo. Zerou a conta. Aqueles magos trouxeram do metal mais precioso e depositaram aos pés de Jesus, reconhecendo a sua majestade. E aquilo que eu e você depositamos aos pés de Jesus demonstra como nós reconhecemos, ou quem nós reconhecemos que Jesus é na nossa vida. Então preste atenção, o que você tem depositado aos pés de Jesus? É o melhor ou é o que sobra? É tudo ou é a parte que você não quer, a parte que você não precisa? Pastor, não, irmão, deixa eu falar para você. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda. Tem gente que nunca experimentou o que é andar com Jesus de verdade, porque nunca entregou tudo que tem a Ele. Porque nunca deu o que é melhor. Fica sempre aquém.
fica sempre na mediocridade da sua vida espiritual. Aqueles homens entregaram o melhor para o maior e o único Rei do universo. Mas em segundo lugar, eles entregam não apenas o ouro, mas eles entregam também o incenso. Incenso era o presente dos sacerdotes. Jesus, ao mesmo tempo que eles reconhecem que Jesus é rei, eles reconhecem então que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus não é um sacerdote comum, porque ele não é da geração de Arão, ele não é da linhagem de Arão. Ele é da linhagem de Melquisedeque, aquele homem, lembra, que encontra Abraão, aquele que dizem que é o rei de Salém, e quando ele encontra Abraão, ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai, mas Abraão o adora. Abraão reconhece que ele era digno de adoração, porque ele estava diante de Melquisedeque, ele estava diante. É um problema aqui, porque a gente não pode dizer que era Jesus, mas ele reconhece que Melquisedeque tinha alguma coisa de eternidade. E aí o autor dos Hebreus vai dizer que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o seu sacerdócio não tem fim, o seu sacerdócio não é humano, o seu sacerdócio não é falho. O seu sacerdócio, ele não é um sacerdócio manchado pelo pecado. O sacerdócio de Jesus, de Cristo, por mim e por você, ele é um sacerdócio perfeito. Ele é ao mesmo tempo sacrifício, ele é ao mesmo tempo sacerdote, ao mesmo tempo sacrifício. Ele é aquele que intercede por mim e por você junto ao Pai. Os sacerdotes do tempo de Jesus eram falhos, imperfeitos. Os sacrifícios precisavam ser repetidos, pois eram imperfeitos. Eram oferecidos por homens imperfeitos. Eram oferecidos por homens que tinham defeitos. Jesus veio ao mundo como supremo sacerdote, o sacerdote perfeito, sem pecado, para oferecer um sacrifício perfeito pela minha e pela sua vida. E olha que interessante, Jesus, ele presenteia a mim e a você com a sua vida, para que eu e você nunca mais precisássemos oferecer qualquer tipo de sacrifício imperfeito. Jesus se coloca como a porta, Jesus se coloca como o caminho, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, para que eu e você não tivéssemos mais que passar por esse negócio de ter que oferecer algo a Deus imperfeito. É interessante porque imagina se a gente ainda vivesse na época do sacrifício dos sacerdotes. Pastor Léo ia se colocar aqui, pastor Marcos aqui, o altar aqui no meio. E esse templo aqui ia ser um fedor desgramado, porque ia ser bicho para tudo quanto é lado, sangue queimado, fumaça batendo, né? Não é igual do seu churrasco, mas é parecido. É por isso que quando você queima um churrasco, queima aquela gordura, agradece a Deus. Deus se agrada da gordura queimada. Se for de picanha, melhor. É mais legal ainda. Mas preste atenção nisso, não precisa mais. O véu do templo se rasgou. Não tem mais necessidade de eu e você termos um intermediário entre eu e Deus, entre você e Deus. Eu posso orar e me chegar na presença de Deus. Você pode orar e se chegar à presença de Deus. Aliás, um dos grandes pilares da reforma protestante é o sacerdócio dos santos. Nós somos sacerdotes também, não só o pastor, mas você que está aí é sacerdote também. Você pode orar por você, você pode orar pelo outro, você pode interceder por ele, você pode pregar a ele, você pode ser Cristo para ele. Porque Cristo já fez o sacrifício cabal pela minha vida e pela sua vida. Hebreus 7, 23 e 25 vai dizer isso, que ele não é um sacerdote segundo os homens, mas ele é o sacerdote perfeito, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso à presença do Pai. E é interessante que a gente sabe disso, a gente repete isso para a gente fala para as outras pessoas, mas na prática, irmãos, a gente vive andando por caminhos que estão sempre fora do caminho de Deus. A gente vive querendo correr atrás de alguém que faça um negócio por nós. Qual foi o grande erro do povo de Israel?
Quando Moisés sobe, eles veem o monte fumegando, pegando fogo, não podia chegar nem perto, quem chegasse perto era consumido. Lembra? Consumir é desintegrar mesmo, ele é desintegrado de uma vez pelo fogo. Aí quando eles veem aquele negócio, Moisés morreu, foi queimado. Eles falam assim: Moisés, faz o seguinte, intercede tu por nós. Mas nós não... Cara, o grande erro do povo foi esse. E muitas vezes eu e você erramos assim também. A gente fica acreditando no que o outro pode fazer por nós. A gente fica colocando a nossa espiritualidade, a gente fica colocando o nosso relacionamento com Deus na mão de outra pessoa. Não desenvolve a nossa salvação, não desenvolve a nossa intimidade com Deus. Os adolescentes hoje da nossa igreja responderam um questionário que diz assim: você lê a Bíblia? Aí tem 4 alternativas, todos os dias, quase sempre, quase nunca e só na igreja. Meu irmão, não dá. Quem lê a Bíblia só na igreja já entregou a espiritualidade dele na mão de outro, já entregou a religiosidade dele na mão de outro, terceirizou a espiritualidade, terceirizou o relacionamento com Deus. Se você está na igreja há muito tempo, se você está na igreja há pouco tempo, e você não lê a sua Bíblia, e você não ora no seu quarto, você já entregou o seu relacionamento com Deus para outra pessoa. Não tenho nada contra devocionário. Um dia desse, um adolescente chegou para mim e pediu assim: pastor, você tem um devocionário, tal coisa? Eu falei: cara, eu vou procurar aqui, porque eu não uso. Eu uso a Bíblia. Mas isso é uma coisa minha. Desde quando eu advogava, eu nunca tive um código comentado. Nunca tive um código comentado na minha vida. Por quê? Porque eu não gosto de ninguém sugestionando o meu relacionamento. Não gosto de ninguém, eu não gosto de ter a ideia de ninguém sobre aquilo que eu devo refletir. Então eu prefiro ler as Escrituras, entender, estudar e a partir dela criar a minha reflexão, do que, por exemplo, eu todo dia alguém me sugestionar alguma coisa. Então, nada contra, irmãos. Mas preste atenção, se você só lê isso, se você só lê o que alguém fala de Jesus, você vai ouvir só o que a pessoa fala de Jesus. E aquilo que a pessoa fala de Jesus, de alguma maneira, vai ser o que você pensa de Jesus. Você nunca vai experimentar o que é estar com Jesus. Muitas vezes eu e você entregamos a nossa espiritualidade na mão de outro. Terceirizamos a nossa religiosidade. A gente sabe o caminho, mas a gente prefere, como Jonas, ir para outro lugar. A gente espera, na verdade, muitas vezes, perder tudo como filho pródigo, para depois fazer o caminho de volta. Lembra, Jesus é o único e verdadeiro caminho. Você não precisa de outro sacerdote, você tem o único e verdadeiro. Mas e vocês, pastores? Você vai dizer: não, a gente está aqui para te ajudar, cara. Efésios 4 vai dizer que a gente está aqui para ajudar você a ser aperfeiçoado por Jesus. Mas o seu relacionamento com Ele é só você e Ele. Aqueles homens reconhecem então que Jesus é o sumo sacerdote, mas em terceiro e último lugar eles entregam primeiro ouro, depois incenso e por último eles entregam mirra. Isso aqui é interessante porque mirra era o presente que era entregue para quem ia morrer. E de uma certa forma, então eles reconhecem que Jesus é rei por meio do ouro, reconhecem que Jesus é sacerdote por meio do incenso, e reconhecem que Jesus é profeta por meio da mirra, mas eles já estão dizendo: olha, vou te dar mirra, você é um garotinho, você é novo, mas você vai morrer, cara. Mirra era o presente de quem ia morrer. Mirra quem usava era o sacerdote, mas era o presente daqueles que iam morrer. O texto de Hebreus vai dizer que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras e pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. Até Jesus, os profetas falavam em nome de Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Os profetas diziam assim: assim diz o Senhor, mas Jesus diz: eu, porém, vos digo. E é interessante porque a crise dos fariseus era que Jesus, quando ensinava, eles não lembravam quem era o mestre de Jesus. Quem é seu mestre? Você não tem mestre. Da onde que você tira isso? Ele não precisava tirar de lugar nenhum, irmãos. Ele era a palavra. A palavra dos profetas era Jesus. João, né? Lembra o que João diz?
E a palavra se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, porque ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Jesus, ele é o profeta, ele é a profecia, ele é a palavra encarnada. Olha aqui, ó, pra você não esquecer, Jesus é a palavra encarnada. Não temos uma outra mensagem para anunciar que não seja Jesus. Ele é o conteúdo do Evangelho e ele é o próprio Evangelho. Jesus, ele é então, desde o seu nascimento, a boa nova de grande alegria. A sua morte trouxe redenção, a sua ressurreição nos dá vida vitoriosa, a sua ascensão garante a obra gloriosa de Cristo na nossa vida no fim de tudo, e a promessa de que ele vai voltar para consumar o que ele prometeu que ia fazer. Jesus, ele é a palavra, irmãos. Ele é o profeta e ele é a profecia. E muitas vezes eu e você gastamos tanto tempo com tanta palavra vazia, com tanta palavra que nos leva para lugar nenhum, com tanta palavra de tanta gente que nunca esteve com Deus. E a palavra de Jesus, que é o próprio Deus, a gente muitas vezes, cara, deixa ela de escanteio, bota ela de lado. A gente tem que tomar uma decisão séria e a gente vai se aconselhar com tanta gente que nunca falou com Deus. E se esquece, cara, de falar com aquele que é a palavra. É interessante isso, irmãos, porque eu já falei com vocês que eu me converti aos 14 anos, né? Depois que eu saí do culto da minha igreja, um culto de quarta-feira. Tem gente que não vem no culto de quarta-feira, Júlio. Eu estava no culto de quarta-feira da minha igreja, e o pastor pregou, e eu cheguei em casa tão incomodado que eu tive que entregar minha vida a Cristo naquela mesma noite, no meu quarto. 14 anos eu tinha. Comecei então a ler as escrituras a partir dali. Eu tinha uma professora na escola dominical, que ela falava assim, ó, você não gosta de ler, você não lê muito, então faz o seguinte, lê 5 versículos da Bíblia todo dia. E eu comecei a ler 5 versículos de algum salmo todos os dias. Mas eu gostava de ler, eu gostava de estudar, então ela falava de um livro lá, não sei se vocês já leram, um livro muito antigo da editora Betânia chamado Ivan, o Soldado de Cristo. E eu falei, cara, eu quero ler esse livro, professor. Ela falou, então vou te dar, me deu o livro. Foi o primeiro livro cristão que eu li, Ivan, o Soldado de Cristo. Depois eu comecei a ler todos os livros da Betânia, li vários livros da Betânia, e aí fui lendo. Mas é interessante, irmãos, que em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa se aproximar de Deus, a gente precisa entender de Deus o que Ele tem para nós. O meu pai, quando ele se casou com a minha mãe não era cristã reformada. E toda a nossa vida, né, a minha mãe depois ela se converte depois que eu nasço, ela se converte 2 anos depois que eu nasci. Minha mãe fumava, minha mãe bebia, e ela se converte 2 anos depois que eu nasci. Mas toda a nossa história, né, toda a nossa vida em família de uma maneira geral, periférica, a gente está sempre lidando com esse negócio. Tem gente que é crente, tem gente que não é, e aí tal, passava vergonha, ia para a casa do meu avô, os primos iam para o carnaval, e a gente ia para a igreja de manhã. Meu pai, cara, levava a gente para a igreja lá em Coqueiral de Aracruz, né, a gente ficava em Barra do Saí, levava para a igreja lá em Coqueiral de Aracruz. Não, meus filhos não vão para o carnaval e tal, e era esse negócio, e a gente foi crescendo assim e tal, e aí eu fui crescendo também, e aí eu começo a namorar. Cara, eu começo a namorar uma menina, né, muito bonita e tal. A Johanna é mais. E deu trabalho, né, cara, aquele negócio da conquista toda. Aí um dia eu tô lá orando no meu quarto, falei assim, Senhor, e olha só a oração, cara. Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe, né, eu gosto dessa menina é bonita e tal, é legal. Mas ela não é da igreja. Falei, e agora, Senhor, o que eu faço? Só assim. O que eu faço? Falei, Leomar, o que eu faço? Aí fui fazer minha devocional, irmãos. Sabe qual era a minha devocional? Não era aquele negócio de abrir a Bíblia, botar o dedo e pá, cai o raio, não. Não tinha nada disso, não. Era a leitura anuária da Bíblia lá que distribuía na minha igreja. Todo ano distribuía o calendário. Aí eu fui ler. Caiu no texto de Juízes.
Quando Sansão está conversando com o pai dele, lembra? Está tendo uma conversa com o pai dele, e a conversa era exatamente essa: pai, me apaixonei por Dalila. Ah, ela é tão bonita, pai, ela me encanta. Você não pode ir lá e pedir ela para o pai dela? Só tem um problema, ela é filisteia, do povo inimigo. Cara, aí a resposta de Manoá, Flávia, ecoou assim na minha cabeça, assim, pá, pá. Aí Manoá vira para Sansão e fala assim: meu filho, será que dentre todas as 12 tribos, todas as tribos de Israel, não há nenhuma mulher que te agrade? Aí, irmãos, eu fechei a Bíblia e falei assim: Senhor, é isso, né? É isso. Mas eu tinha que falar isso com a menina, lembra? Agora, sabe, irmãos, eu fico pensando assim: eu queria ser delegado, Deus queria que eu fosse pastor. Como eu seria pastor com uma mulher que não tem a mesma fé que eu? Deus, ele não estava preparando só o meu caminho, estava preparando o meu caminho, o caminho da minha esposa e o caminho da minha família. Mas ele precisava me mostrar, através da palavra dele, o que ele tinha para mim naquele momento. Eu não precisei buscar, estava ali. Ah, pastor, mas e se eu não entender? Não, aí você busca de alguém, não tem problema nenhum. Mas, cara, você precisa ir até Jesus, que é a palavra. Nela está a direção para a sua vida. Nela está o caminho para você. Qualquer negócio que você precise resolver, as Escrituras podem te ensinar. Qualquer um deles. Creia nisso. Ninguém é mais sábio que Deus. Os magos vieram de longe e adoraram Jesus, reconhecendo que ele era o rei, o sacerdote, o profeta. Esses, na verdade, são os 3 ministérios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. É interessante que John Piper diz, que esses presentes não foram oferecidos porque Jesus precisava ser agradado ou bajulado como Herodes. Também não foi oferecido para se conseguir algum favor de Deus. Os presentes foram oferecidos como a forma de demonstrar o intenso desejo daqueles homens pelo próprio Cristo. Se eu e você desejamos um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Jesus, precisamos entregar a Ele os melhores presentes. Os presentes certos. É como eles disseram, é como se eles dissessem: eu não vim por tuas coisas, mas eu vim por ti mesmo. Ao dar aquilo do que Jesus não precisava, de que eles não poderiam desfrutar, eles estavam dizendo de maneira mais sincera e verdadeira: Jesus, o Senhor é o meu tesouro, não as coisas. Eu te dou o melhor que eu tenho, porque você é o meu tesouro. Eu quero você. Eu não quero o que eu posso ter. É Natal. É tempo de celebrar o menino, é tempo de celebrar a manjedoura, a palavra encarnada, que mesmo sendo rei, se despiu de sua glória, se tornou o sumo sacerdote para sempre, e como diz Hebreus, intercede por nós sem cessar. Tudo isso Jesus fez por mim e por você. A grande questão é: como eu tenho reconhecido Jesus na minha vida? Se eu reconheço que Ele é o meu rei, que presente eu tenho levado a Ele? Se eu reconheço que Ele é o sumo sacerdote da minha história, qual presente eu tenho entregado a Ele? Se eu reconheço que Ele é a palavra, a melhor, a única palavra, o único caminho, a única verdade, que presente eu tenho entregado a Ele? Natal é tempo de presente. Quais presentes você tem entregado a Jesus? Se você ainda não fez isso, curve seus joelhos, arrependa-se, peça perdão pelos seus pecados.
Entregue sua vida a Jesus. Jesus morreu por você, todo, não pela metade, não por um pedaço. E Ele quer você todo. Tudo que você é, tudo que você tem. É assim que Ele quer a mim e você. Eu tenho um amigo que ele diz assim, às vezes ele me conta um negócio, e eu falo com ele, ele fala assim, cara, você tem ciúme dos amigos? Eu falo, cara, claro que eu tenho. Amigos são poucos. E eles são valiosos, né, Maristela? A gente tem que ter ciúme deles. Você acha que o Espírito Santo, as Escrituras dizem que ele tem ciúme de nós. Você acha que Deus não tem ciúme de nós? Por que ele tem ciúme de nós? Não esse ciúme doentio, maluco, essa coisa louca aí, não, nada disso. Mas é porque Ele nos quer junto dele. Ele nos quer junto a Ele. E o que nós temos dado de presente a Ele? Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. O Senhor que é o Deus de toda graça, toda misericórdia. O Senhor que veio até nós na pessoa de Jesus, o Deus Filho. O Senhor que se fez homem, como cada um de nós aqui. Mas não deixou de ser Deus, foi sempre rei, sempre sacerdote e sempre profeta. Nessa hora, ó Deus, cada um de nós possa examinar a nossa mente, o nosso coração. Gostamos de receber presente, gostamos de presentear, mas muitas vezes, Deus, deixamos de dar ao Senhor aquilo que nos é mais valioso, aquilo que é ouro na nossa vida. Deixamos de dar ao Senhor, Deus, aquilo que mais importa. Não há nada de fato, materialmente, que nós possamos dar ao Senhor, que o Senhor não possa ter, fazer. A única coisa que o Senhor quer é a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa mente cativa ao Senhor, é a nossa adoração. Por isso, Deus nos ajuda a olhar para esses homens do passado, esses magos, homens que eram ímpios, mas que adoraram ao Senhor com os presentes certos. Nos ajuda a adorar ao Senhor com os presentes certos. Não dando daquilo que nos sobra, mas daquilo que nos é mais valioso. Vem sobre nós, ó Deus. Abençoa cada um de nós nessa noite. Cada um dos nossos irmãos, amigos aqui nessa noite, que o Senhor possa, ó Deus, de uma maneira muito singular, especial, Pai, abençoá-los durante essa semana. Que eles possam perceber a presença do Senhor nos seus negócios, nas suas casas, nas suas mesas, no seu trabalho, no seu lazer, ó Pai. Que eles consigam em algum momento olhar para o céu, te adorar, ó Deus, que eles consigam em algum momento render glórias ao Teu nome, nessa perspectiva de que o Senhor é rei, profeta, sacerdote, e que o Senhor merece o melhor de cada um de nós. Guarda cada um de nós, leva-nos em paz aos nossos lares, cuida da nossa semana, aqueles que precisam encerrar alguma coisa importante, dá sabedoria. Aqueles que precisam de um fôlego a mais para acabar o ano, um fôlego de esperança, um ânimo, Senhor, visita-os, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, como o Igor, ó Deus, restaura ali a sua mão, o seu Tunico, o pai do Marcelo, visita ele ali naquele hospital, restaura a sua saúde, visita cada um dos enfermos, ó Deus, com o bálsamo do Senhor. E continua conosco, Pai.
É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.